Há exatamente 2 anos, o Brasil assistia, incrédulo, golpistas invadirem a Praça dos Três Poderes para destruir o Congresso, a sede do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. As cenas chocaram pelo discurso raivoso disseminado e também pela condução das forças policiais, que não impediram que os golpistas avançassem e destruíssem o patrimônio público. Hoje já se sabe que a ação do 8 de janeiro foi parte de uma trama maior, envolvendo os generais 4 estrelas, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros tantos adeptos da extrema-direita em posição de destaque. O plano final era impedir a todo custo que Lula governasse, depois de vencer as eleições presidenciais de 22 para o terceiro mandato dele. Passados quase 2 anos dos ataques do 8 de janeiro, o STF já prendeu centenas de envolvidos no caso, entre financiadores e vândalos da linha de frente da destruição. O clamor popular é que todos os golpistas sejam devidamente punidos e a data jamais seja esquecida, como resistência da democracia brasileira contra as forças autoritárias. Quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje é uma data importantíssima. Eu vou conversar com a cientista política Ana Penido para falar a respeito desse assunto, sobre possibilidades de anistia, que a gente já conversa desde o ano passado, em 2024, e também, claro, sobre o 8 de janeiro. Ana, obrigada por aceitar nosso convite, professora. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço novamente a oportunidade de participar e conversar com você, Gabriela. Prazer te receber mais uma vez. Ana, antes de mais nada, eu quero perguntar sobre esse marco, né, de 2 anos dessa data, agora que tudo isso foi revelado. No final do ano, a gente teve o relatório da Polícia Federal mostrando o envolvimento direto, bastante grave, do ex-presidente Bolsonaro, de outras autoridades também, como ministros e militares de alta patente, né, nessa história, no golpe frustrado do 8 de janeiro, né. Inclusive com plano de assassinato envolvendo o presidente Lula, o vice, o Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Então, qual é o peso nesse momento? A gente vai ter até um ato de solenidade em Brasília para marcar essa data, mas qual é o peso desse acontecimento agora que a gente tem a ciência de tudo que aconteceu de acordo com a Polícia Federal? Bom, eu gostei muito dos anúncios de como que o governo vai tratar o dia 8 esse ano. Eu confesso que ano passado eu fiquei muito angustiada de ter só uma atividade no Congresso para algo que foi tão significativo, né? Não é pouca coisa você ver os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário sendo destruídos, né? Quebrados. E eu acho que a tentativa desse ano, que passa seja pela reconstrução da memória, né, com a entrega das obras de arte, seja com os momentos oficiais, mas principalmente com a descida da rampa, né, esse momento em que o Lula encontra outras personalidades, desce do palácio e sai para conversar com as pessoas a respeito do que significou o dia 8 e vai permanecer na nossa história. Eu achei que foi um ótimo anúncio, então achei que foi um avanço quando a gente olha para como o dia 8 foi rememorado no ano passado. De forma geral, a gente tem essa tendência do esquecimento. Relembrar é um ato político fundamental para que aquilo não volte novamente a acontecer. Acho que você ressaltou, para mim, assim, o que tem de novidade nas revelações do final do ano passado é que elas dão um grau de materialidade muito maior do que a defesa da democracia no abstrato. Porque uma coisa a gente fala assim, a defesa da democracia. Para uma parte considerável da população brasileira, essa democracia nunca nem chegou. Ela não tem acesso ao que a democracia prometeu. Ali em 88 ainda, né? Saúde, educação, segurança pública, pautas básicas. Então, democracia no abstrato faz pouco sentido.
Mas quando a PF oferece elementos e provas concretas, né, de que existia uma tentativa de homicídio do presidente da República e de outras personalidades fundamentais, isso ganha um grau de materialidade, assim, de concretude. Olha, eles estavam olhando essa e essa arma, isso aqui que ia ser feito, o planejamento era aquele. Então, eu acho assim que dá mais triste, é óbvio, né? É uma situação muito ruim, mas é pedagógico para a população, porque deixa de ser aquela ameaça à democracia na quebra de um prédio que muita gente nunca vai ver, mas se torna algo muito objetivo na tentativa de assassinato, no planejamento de assassinato de alguém que você de fato acreditou, foi lá na urna e botou seu voto e acha que foi a melhor opção para o país naquele momento. Então eu achei que a solenidade é importante e acho que ela vai ter essa conotação diferente esse ano, de uma coisa muito mais concreta mesmo. E como é que isso recai sobre os militares, né? Porque a gente tem visto diversas apurações, né, por parte da imprensa sobre quem são os convidados. Por exemplo, a gente tem o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que, por exemplo, não esteve no ato que marcou um ano, em 2024. Agora, além dele, também foram convidados comandantes, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eles confirmaram presença e a gente ainda não sabe exatamente, pelo menos enquanto esse programa está sendo gravado, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser o roteiro previsto para esse cerimonial, enfim. De qualquer forma, a gente sabe quais são os efeitos de uma participação do ponto de vista do simbolismo. Mas a imprensa dá conta de um receio por parte deles de insultos, né? Seja por manifestantes que vão estar ali, enfim, hostilizados durante esse evento. Eu te pergunto como é que isso vai ser sentido, de fato, por parte da caserna, né? Com tudo isso que está acontecendo e com até prisões que foram efetuadas pela primeira vez na nossa história com militares de alta patente. Bom, eu acho que eles deveriam sim ter sido convidados, né? São indivíduos. Ali você está convidando os cargos que essas pessoas expressam. Você está convidando os comandantes das 3 forças e o ministro da Defesa. Então, está correto, tinha que ter feito o convite mesmo. E espera-se que eles compareçam. E acho que tem eu lembrei muito quando eu vi isso, quando o lançamento da Comissão Nacional da Verdade, em que eles estavam presentes, né, durante o governo Dilma Rousseff, eles estavam presentes e eles não aplaudiram. Todo mundo aplaudiu, eles ficaram em silêncio, aquilo ali foi tratado como se tá tudo bem, né, eles estão aqui. E isso é também uma forma de insubordinação. Os militares, eles são muito cientes, assim, desses pequenos simbolismos, são gestos, são palavras, e isso diz muito de como eles vão se portar também, né? Tô aguardando para ver como vai ser o comportamento deles durante essa cerimônia. Agora, com relação aos receios, os receios são sim justificados e faz parte, né? A partir do momento que a instituição militar se comprometeu muito fortemente com o governo Bolsonaro, né? Nem necessariamente só com o dia 8, mas com o governo Bolsonaro, ela foi para a janela. Ela sempre teve participação política na história do Brasil. Não é realista falar, num determinado momento eles estavam nos quartéis, não estavam dando opinião, não estavam cuidando só da própria vida. Isso não existe, assim, na história do Brasil. Nem na história do Brasil republicano, nem antes também, né? No Brasil imperial. Mas, de toda maneira, a partir do momento que eles vão para o governo Bolsonaro, eles vão para a vidraça, e quando você está na vidraça, você está sujeito a tomar pedra. Desde o dia 8, eles vêm tomando pedras dos 2 lados. Então, qualquer postagem, por exemplo, que a instituição faz, ela é imediatamente seguida de vários comentários críticos. Críticos à extrema-direita, porque muita gente vai entender que ali faltou coragem ou faltou iniciativa por parte da instituição militar para concretizar o golpe. Então, eles se envolveram, mas não se envolveram o suficiente para uma turma que vai estar ali criticando, vai estar ali vaiando. E a outra turma eles se envolveram, porque não dá para falar que não houve nenhum grau de envolvimento, já que no dia 8 as pessoas saíram da porta de um acampamento num quartel,
foram lá, fizeram as ações e voltaram para a porta desse acampamento no quartel. Então, no mínimo, esse envolvimento, que é um envolvimento passivo, ele estaria sendo cobrado. E, professora, eu acho importante levantar aqui um conceito que o historiador Carlos Fico, que estuda ao longo da história, né, o papel dos militares e da ditadura militar na nossa história. Ele fala sobre algo que eu acho muito importante, sempre que eu tenho oportunidade eu lembro aqui no ICL, que é a transição inconclusa, né, entre a ditadura e a democracia, que eu acho que seria uma oportunidade, né, mais de 30 anos depois, de romper, talvez, com isso que ele chama de transição inconclusa. A gente teve, mais de 30 anos depois da ditadura, né, militares que se sentiram confortáveis em planejar um golpe. E ainda depois disso, a gente teve, por exemplo, o atentado com o tio França, né, o bolsonarista Francisco Vanderlei Luiz, que foi até a Praça dos Três Poderes, né, a Praça dos Poderes, e resolveu cometer um suicídio em frente à Estátua da Justiça. E o plano era entrar com uma bomba no Supremo Tribunal Federal, só que ele não conseguiu, enfim, o que resultou nesse atentado ali. Agora, a gente continua mantendo, vamos dizer assim, esse espírito golpista ainda, né? O que a gente pode esperar, o que de fato pode colocar uma pedra nisso, né? Para que outras tentativas de golpe não aconteçam? É uma condenação? É não ter a anistia? Enfim, queria te ouvir sobre isso. Bom, eu gosto muito desse conceito do professor Carlos Fico, outros vão usar parecidos, então a ideia de transição inacabada, mas esse conceito, de forma geral, vai lidar com o que foi a Constituição. E ele está correto, mas ele vai olhar muito para o aspecto normativo, no sentido de dimensões que permaneceram na Constituição de 88 e que já existiam antes. Eu brinco que tem pelo menos 3 áreas de reserva de domínio que os militares conquistaram durante essa transição. Para eles, são aquelas assim que ninguém tasca. Eu que decido como vai ser, como não vai ser, eu não sou obrigada a prestar conta sobre ela. Em alguma medida, essas áreas de reserva de domínio garantem a permanência do poder político. Então, que áreas são essas? A educação, eles têm completa autonomia sobre o sistema educacional, e mais de um sistema educacional, porque cada força tem o seu próprio sistema. A parte inteira do judiciário militar. Então, as condenações, como elas funcionam, como elas não funcionam, quem é condenado, qual a patente, por que tipo de crime, tudo isso eles têm autonomia. E uma terceira dimensão é da inteligência militar, produção e levantamento de informações, sistematização de dados. Essas 3 áreas, eles têm completa autonomia e não existe nenhum controle civil sobre elas, nenhum, de nenhuma natureza. Embora a ABIN normalmente seja muito lembrada, né, nesse sentido da inteligência, mas quanto à ABIN, ainda existe algum controle externo que funciona no Congresso, que é uma comissão que acompanha a atividade de inteligência no Brasil. As inteligências das forças não estão nesse processo. Então, assim, quando a gente pensa na dimensão normativa, e eu falo essas coisas, mas como assim isso é um absurdo? Não, pode ser um absurdo do ponto de vista da democracia, mas isso é legal do ponto de vista jurídico. Eles conquistaram isso por causa dessa maneira, né, da forma como a transição aconteceu. Agora, com relação à sua pergunta, porque assim, eu acho que tem uma dimensão, sim, da punição e da não anistia, ela ajuda, mas ela não resolve. Então, deixa eu explicar. Eu acho que ela é fundamental no sentido de que muita gente, mas eles são uns bobos por fazerem planejamentos desse tipo, é um bando de incompetente. E eu discordo dessa ideia. É extremamente difícil o concurso para a carreira militar, e é uma carreira longa, assim, eles passam por muitos cursos, são muitos treinamentos. Então, não é por falta de competência para que aquilo ali funcione que as coisas deixam de acontecer. Mas tem um componente muito grande mesmo, um sentimento de impunidade. De, eu posso fazer que não vai dar nada. Isso vale para coisas pequenas, no sentido até de desvios, por exemplo, orçamentários, até coisas grandes, como essas denúncias que a gente viu. As punições existiram em outros países, principalmente das violações que foram cometidas durante a ditadura militar. Se a gente for ao nosso vizinho aqui, a Argentina,
eles têm uma área de defesa muito mais estruturada, muito mais consolidada. Então, assim, eu entendo as punições e a não anistia como um pré-requisito, mas ela não é suficiente. Então, o que eu quero dizer com isso? O Milei assumiu agora como presidente e vem gradualmente destruindo essas conquistas. Então, não, acho que o seguro, nesse sentido que você perguntou, eu apontaria para a diminuição da distância entre civis e militares. Os golpes ou as tentativas de golpe acontecem em larga medida porque existe essa desconexão. Não, é quase como se fosse uma nação dentro de outra nação, com autonomia para pensar. Necessariamente, às vezes, a gente vai ter generais que nem convivência com os civis eles vão ter ao longo da carreira inteira. O Vilas Boas relata isso no livro dele de memórias, que ele foi conviver com um civil quando ele tinha mais de 50 anos na Escola Superior de Guerra. Você está ali 50 anos, no mesmo bolinho, conversando só com as mesmas pessoas, pensando as mesmas coisas, convivendo nos mesmos espaços. Eu acho que a partir do momento que as forças se tornam mais porosas, então, em alguma medida, eu sou contrária à formulação de vamos levantar de novo o muro. Vamos devolver os militares para os quartéis e vamos levantar o muro. Eu penso, não, que bom que o muro caiu, porque é fundamental que exista essa interlocução entre civis e militares sobre assuntos de defesa e sobre o restante da cultura nacional, sobre sociedade, história, política, né? Economia, as nossas múltiplas áreas. Professora, para também existir um processo de anistia, é preciso uma vontade política, né? Um contexto político favorável. E na sua avaliação, por tudo que a gente teve até o momento, e nesse contexto político que a gente está vivendo agora, prestes a uma condenação, e muitos especialistas estão avaliando assim, de que Bolsonaro deve ser condenado ainda em 2025 e talvez até preso antes de 2026, que é ano eleitoral. Ainda existe a possibilidade de uma brecha para negociar que uma anistia aconteça, pela sua avaliação, mesmo com toda essa gravidade, com esse atentado contra a democracia e, mais do que isso, até envolvendo planejamento de assassinato? Eu acho que existe brecha sim, Gabriel. Eu não estou falando no sentido jurídico, né? Eu não sou jurista, longe de mim dar um palpite nesse sentido. Mas no sentido político, o Bolsonaro, na verdade, ele representa um programa político, uma leitura de mundo. Por isso que muitas vezes, igual as pessoas falavam Lula e o lulismo, o Bolsonaro e o bolsonarismo, que muitas vezes pode se sustentar, inclusive sem a figura do próprio presidente. Então, ainda que que eu acho que ele representa quase 50% da população brasileira, ele teve muitos votos. Gostei da medida do Lula agora com relação ao dia 8, de politizar, né, assim, de chamar para diálogo em torno do dia 8. Gostei principalmente nesse sentido mesmo, de olha, vamos pôr o tema na pauta, vamos fazer com que as pessoas pensem sobre isso. Porque, em última instância, ainda que o Bolsonaro seja condenado juridicamente, uma condenação política passa por outro lugar. Eu dou também o exemplo do próprio Lula, que ficou preso por um longo tempo, voltou e foi eleito presidente. Então, assim, tem uma dimensão mesmo de construir politicamente o que significa o ataque que o Brasil sofreu no dia 8 de janeiro de 2023. E essa construção política, nesse sentido, eu acho que a gente está muito frágil, sabe? Eu gostei dos anúncios, mas mesmo quando teve do general Braga Neto, quando saiu o relatório completo da Polícia Federal, a posição majoritária que eu via, todo mundo esperando, colocando uma cerveja, eu brinquei assim, todo mundo pôs uma cerveja para gelar no congelador e está esperando a política acontecer. E isso não vai acontecer dessa maneira, né? A discussão política, de construção cultural, ideológica, do que significa o neofascismo, que não é só brasileiro, é global, né? Um processo de crescimento que é internacional. Isso aí não vai cair de maduro. Ele vai ter que ser empurrado com muita força mesmo, no sentido de um debate político do que significa. Então, acho que continua tendo brecha, assim, para o debate de anistia, embora eu não quiser, eu gostaria que não, eu gostaria de estar te dando outra resposta.
Mas eu acho que vai continuar tendo brecha, levando em consideração a forma pouco politizada, né? Entregando muito nas mãos do judiciário responsabilidades que, no final das contas, estão na política. E aí posso concluir, inclusive, falando dos próprios militares. Porque, assim, a gente viu vários exemplos esses últimos dias na imprensa separando o CPF do CNPJ. O CPF Sim. No sentido dos militares que foram indiciados e o CNPJ no sentido da instituição. E faz sentido separar. Mas, por outro lado, assim, o CPF ele é responsabilidade do judiciário. Então, é o judiciário quem tem que fazer esse julgamento. E espero eu que todo mundo que deva, né, seja julgado e condenado. Mas o CNPJ exige medidas também. E isso passa pelo Executivo e pelo Legislativo. E nesse sentido, as sinalizações de mudança são todas muito frágeis, assim. A gente viu uma coisinha ou outra, mas mesmo depois disso tudo, nesse contexto, por exemplo, aquele vídeo da Marinha veicula e tá tudo bem, né? Todo mundo finge que não viu e segue o barco, fica com raiva, fecha a cara e vai, tipo, vai. Então, assim, acho que a gente tem que entender que o judiciário tem o seu papel e ele tem contribuído muito. O ministro Alexandre de Moraes tem sido fundamental assim, na nossa defesa das instituições brasileiras, mas ele não é também suficiente. Tem demandas e responsabilidades que são do Executivo e são do Legislativo, no sentido de evitar o crescimento da extrema-direita também dentro das Forças Armadas. Falando nisso, eu até queria trazer aqui, citar uma reportagem do Kleber Lourenço, né, jornalista para a revista Fórum, mostrando que o governo federal publicou uma medida provisória, agora no dia 31 de dezembro de 2024, e ela pode provocar mudanças na influência militar em funções administrativas. Então, para explicar um pouco melhor até o que me chamou a atenção, por exemplo, a criação de uma nova carreira civil para substituir gradualmente os militares em algumas áreas. E aí a gente está falando Ministério da Defesa, por exemplo, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Seria um caminho para os civis assumirem, então, essas funções desempenhadas pelos militares aos poucos. E eu quero saber a sua opinião sobre isso, qual que é a sua avaliação dessa ocupação de cargos administrativos passar a ser desempenhada para civis. O que você achou dessa MP, professora? Eu achei ótima. É uma reivindicação de pelo menos 2 décadas. Que se criasse uma carreira civil também na gestão de defesa. Isso passa, na verdade, desde o entendimento de para que serve o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa não foi criado só para subordinar os militares, então para dificultar o acesso direto de um comandante de força ao presidente da República eleito, criando ali no meio um degrauzinho, né, que é o ministro da Defesa. Mas o Ministério da Defesa ele foi criado no intuito de que a política de defesa é algo mais amplo do que uma política militar. Tem áreas da defesa nacional que necessariamente nem são militares. Se você tem, por exemplo, o acesso a uma cidade por uma única via, vamos supor que seja por barco, só dá para chegar por lá, uma ponte, aquela ponte caiu, você perdeu o acesso ali, você tem um problema de defesa daquele território. A parte cibernética toda, ataques econômicos, agora a guerra, por exemplo, travada através de sanções econômicas. Então, todas essas dimensões fazem parte de um debate de defesa nacional, mas não necessariamente fazem parte de uma defesa do ponto de vista militar. Então, é possível praticar a defesa sem ser militar. A rigor, é responsabilidade, inclusive na nossa Constituição, de todo cidadão brasileiro defender o país. Então, tem uma dimensão mesmo de um processo de construção do Ministério da Defesa. Na época, inclusive, os militares foram contra, não é porque eles tinham medo de se subordinarem aos civis. A principal resistência era entre eles próprios. Eles tinham uma piada, que eu não sei se você já escutou, Gabriel, de que se eles se reunissem, ia se tornar uma vitamina de abacate. Porque como os uniformes são verde, azul e branco, só que o exército é muito maior quantitativamente falando, se você bate o verde, o azul e o branco, ia ficar aquela cor ali meio da vitamina de abacate. Então, assim, a resistência era muito maior na Marinha Aeronáutica, porque elas tinham medo mesmo de perder peso político. Então, quando a gente constrói o Ministério da Defesa,
é na lógica de ter uma estrutura de administração pública da política de defesa que tem recurso, que tem orçamento, que tem servidor, que tem funcionário, que tem política, igual tem na saúde, igual tem na educação. Nesse sentido, a política de defesa ela não é diferente das outras, ela não é mais importante nem é menos importante. A gente que é pouco acostumado a falar sobre ela, porque historicamente no Brasil é como se ela fosse responsabilidade só dos militares. Ah, não, deixa que eles resolvam. Então, quando a gente constrói, tanto na Estratégia Nacional de Defesa, na Política Nacional de Defesa, a ideia de uma carreira civil já estava presente. Então, mesmo nos nossos documentos orientadores, isso estava presente. E as respostas, normalmente, do Executivo, seja do Executivo durante os governos Bolsonaro, seja durante o governo Lula I, Lula II, FHC, Dilma, sempre foi, não, mas não tem orçamento. Nós não podemos criar mais cargos públicos. Existiam também disputas no sentido de que característica deveria a carreira. Se seria uma carreira mais parecida, por exemplo, com o que é a carreira do Itamaraty. Então, no sentido de um técnico específico de uma área. Eu acho que as decisões que foram tomadas agora foram as melhores. Sejam no sentido de não elitizar a carreira, né? O Itamaraty, ele é uma casta, igual são os militares. É um ambiente extremamente elitizado, são filhos e filhos e filhos e netos que vão ficando ali por anos, então assim, é muito hermético, eles convivem pouco também com o ambiente externo, então algumas críticas que a gente faz ao meio militar, elas também seriam pertinentes ao mundo diplomático, eles só não chamam tanta atenção na esquerda, porque eles são mais liberais, né, mais descolados, os militares são mais ali conservadores, aquela coisa mais dura. Mas o método de funcionamento é muito parecido, né? Essa ideia de que existe um grupo muito fechado, muito articulado só entre si. Então, eu achei que foi bom eles criarem a carreira menos elitizada e gostei da ideia de ser transversal também. Porque, na prática, é isso, o GSI, a política de defesa, mesmo a ser pública em algumas áreas, elas conversam, né? O controle de armamentos, por exemplo, ele circula nessas diferentes esferas. Então, gostei também, achei que foi uma boa iniciativa. Eu só acho que eu brincava disso, assim, que todo mundo falava, a primeira tarefa do Lula vai ser desmilitarizar o governo. Eu falava, olha, eu também acho, mas desmilitarizar o governo não significa tirar os militares do governo. Isso aí você faz numa canetada, né? Exonera todo mundo que você precisa e pronto. Mas não é isso. Desmilitarizar o governo passa por tirar práticas comuns ao meio militar da prática governamental. Então, vai muito mais para além dos indivíduos. São práticas de segurança, de sigilo, de não posso contar nenhuma informação porque alguém vai usar essa informação contra mim, de tudo muito hermético, muito fechadinho. Então, acho que o desafio é uma boa medida, mas assim, o desafio é muito, muito maior mesmo para resolver o tamanho da encalacrada que nós temos, que não é só do governo Bolsonaro mesmo, que é uma herança da nossa história republicana. Com certeza, professor. Eu quero muito agradecer a sua presença. Foi um prazer te receber aqui mais uma vez. Professora Ana Penido, que é cientista política. Um abraço grande, até uma próxima. Eu que agradeço, fico à disposição de novo. Até mais. E eu quero convidar você que nos acompanha aqui no Em Detalhes para continuar com a gente, para se juntar com a gente na nossa comunidade aqui do ICL em 2025. Então, em 2024, a gente estava junto e fortalecer o nosso trabalho aqui no ICL. E o que a gente faz é muito importante. Então, se junta com a nossa comunidade, acessa icl.com.br, como está escrito aqui na tarja, para você que me acompanha em vídeo, essa é a comunidade mais corajosa do Brasil e está junto com a gente, dá todo o apoio para que a gente continue e permaneça fazendo uma resistência e lutando por um futuro digno para todo mundo e também fortalecendo a nossa democracia, o jornalismo, sem nenhum tipo de rabo preso. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, na sequência Rolê ICL, e você pode acompanhar o Em Detalhes sempre nas plataformas de áudio também, em qualquer momento do seu dia. Obrigada, até amanhã. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Sería bueno incorporar ese concepto. Es ideológica porque no se le puede decir no a la vida.
Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, con términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosa, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad?